Estamos de volta com o programa Perfil e o meu entrevistado de hoje é João Cândido Portinari, filho de Cândido Portinari. Nós terminamos o primeiro bloco com você dando alguns exemplos, né, sobre a solidariedade do povo brasileiro com esse projeto que teve o objetivo de resgatar toda a obra e catalogar toda a obra do Cândido Portinari. Isso foi uma coisa milagrosa, viu, Dani? Porque eu não conheço em nenhum lugar do mundo alguma coisa, vamos dizer, na dimensão desses exemplos que eu vou lhe dar. Por exemplo, quando nós começamos o projeto, uma das maiores redes nacionais de televisão, a Rede Globo e a Fundação Roberto Marinho, lançaram chamadas pedindo a colaboração do público. E eram chamadas nacionais e regionais e que iam ao ar, inclusive nos horários nobres, horários de novela das 8 e tudo. E eu me lembro que a chamada terminava assim: se você possui alguma obra ou documento, escreva para o Projeto Portinari, Caixa Postal 500, Rio de Janeiro. E o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, enviou uma circular a todas as missões diplomáticas brasileiras e pedindo que em cada local, a embaixada, o consulado, a missão comercial, auxiliasse o Projeto Portinari nesse levantamento. Foi um mutirão. Mutirão que eu não conheço nenhum par, assim, mesmo você pensando na Europa, nos Estados Unidos, eu nunca ouvi falar numa coisa que se mobilizasse, né, toda uma sociedade em prol de um projeto de resgate de memória. Uma obra do Portinari que me chama bastante atenção é de uma menina que metade do rosto é claro e metade escuro. Eu vejo muito bem qual a menina que você está falando. E isso é uma coisa que nos faz pensar também numa dicotomia, né, numa dualidade também que existe ao longo de toda a trajetória dele. Né? Se você olhar para a trajetória dele, você vai ver que em qualquer momento dessa trajetória, ele está sempre entre o drama e a poesia, entre a fúria e a ternura, entre o trágico e o lírico. Até muito pouco tempo atrás, havia, vamos dizer, o que era mais conhecido era o Portinari trágico, né? O Portinari dos Retirantes. Mas eu me lembro de um crítico italiano, né, que ele conta quando ele encontrou Portinari, e ele diz assim: a primeira vez que se encontra esse homem, de aspecto modesto, de baixa estatura, e se olha nos seus olhos azuis, ele falando das crianças, as crianças que ele amava acima de tudo, tem-se dificuldade em crer que se está diante do pintor mais terrível e mais trágico do nosso tempo. Então, esse pintor terrível e trágico é aquele que era o mais conhecido até pouco tempo atrás. Agora, por exemplo, nós tivemos o Criança Esperança e ali você tem realmente ternura, não é? A ternura com que ele retratou a infância. Né? Colorido. Colorido já muito mais alegre, né? Sim. Então, eu acho que você poderia pensar em Portinari em todos os momentos, né, com essa tensão e no sentido cronológico, ele realizando aquilo que Tolstói disse, né, o grande escritor russo, disse: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ele faz isso literalmente, ele começa pintando Brodowski, ainda menino praticamente, Sim. Pintando tudo que ele vê em torno Filho dele. de cafeicultores. Isso, família interior pobre. de São Paulo. E trajetória de retirantes. Brodowski era um lugar de passagem dos retirantes. Então, ele viu essas cenas trágicas, né, de famílias passando ali em condições de miséria absoluta, e isso marcou profundamente aquela criança, né, para a vida toda. E ele passou o resto da vida, né, passando essa mensagem, né, de solidariedade, de um apelo à justiça, de um apelo à não violência, de um apelo ao amor, à fraternidade, né, do respeito à vida. Né, isso permeia toda a obra dele. Acho que essa foto dele, que a gente está vendo aí, na infância, já fala um pouquinho quem é ele ali. Está no cantinho aqui do lado direito. Sim. E aí mostra um pouquinho da personalidade dele, de braço cruzado, parecendo meio tímido, né? Na verdade, a maioria ele está de braço cruzado. Um pouco retraído, né? Um pouco retraído. Inclusive, naquele depoimento que eu mostrei a você, daquele companheirinho de infância dele, que fala assim com tanta sensibilidade, né, da escultura e da pintura, né, com aquelas mãos, ele fala que
ele fala do Candinho, né? Candinho era o apelido dele, que o Candinho andava sempre sério, assim, de cabeça baixa, como se ele tivesse, assim, pensando em coisas, assim, né, da vida, né? Era um pai rigoroso? Não. Não. Ele não era um pai rigoroso, ele era um pai capaz, assim, de uma profunda ternura, né? Uma das imagens que eu me lembro mais antigas, né, é a mão dele na minha testa, para ver se eu estava com febre. E aquela mão ficava, e a impressão que eu tinha era que aquilo me dava uma sensação de paz e de segurança muito grande, né? E quando eu olho as fotografias daquele tempo, nós estamos sempre juntos. Eu estou no colo dele, eu estou nos ombros, eu estou nas costas, entende? Então, eu tenho essas imagens, né, para mostrar para vocês, se você quiser. E a história das macarronadas? Queria saber como é que eram essas macarronadas. Isso aí foi a época. Você sabe que naquela época, essas pessoas conviviam muito, né? Hoje não é mais assim, mas eu estou falando de Manuel Bandeira, de Jorge Amado, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Zé Lins do Rego, de Vila Lobos, aquela geração fantástica, né? E eles conviviam assim, semanalmente, né? A minha mãe fazia umas macarronadas, isso era lá no Cosme Velho, na casa que a gente tinha no Cosme Velho. E não tinha hora para chegar nem para sair. As pessoas chegavam, comiam, conversavam, iam saindo, outras iam chegando, né? Eu me lembro até de um... Você me fez lembrar uma passagem que ela contava, que uma vez chegou um de táxi, né? E quando chegava alguém de táxi, todo mundo punha a mão no bolso, porque isso significava que a pessoa não tinha tido dinheiro nem para o bonde. E que eles iam ter que se cotizar para pagar aquele táxi, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você tinha esses vultos ilustres, né, da nossa história, da nossa criação, eles realmente não tinham dinheiro, né? E eu me lembro também de um outro momento em que estava numa dessas macarronadas e entra um sujeito que ninguém conhecia, ele entra, coloca-se assim na cabeceira e faz um discurso. E, terminado o discurso, ele vai embora. Aí, um dos amigos vira para o meu pai e diz assim: "E aí, Candinho, o que você achou, né?" E aí meu pai, com aquele jeito caipira, disse assim: "Bem, você sabe, né? Pintor pinta e literato brilha." Maravilha. E me conta sobre o seu mico. São tantos os micos, qual deles? Não, do violão, do violão. Eita, esse aí me enche de vergonha, Dani, viu? Não, isso aí foi o seguinte, eu morava no Leme, né? Nós morávamos no Leme, num apartamento lá. E eu era o típico garoto de praia, né? Eu tinha 15, 16 anos e minhas principais preocupações eram jogar futebol de praia, jogar futebol, namorar e pegar onda, né? Então, eu chegava em casa, às vezes, assim, 2, 3 horas da tarde, e eu não tinha a menor ideia, né, de quem eram aquelas pessoas, né? Só muito depois é que eu fui perceber a importância, né, daqueles encontros e individualmente de cada uma daquelas pessoas. E nessa tarde eu cheguei, eu entrava pela cozinha, naturalmente, porque eu estava de calção, né, e abria a porta assim que dava para a sala. E estava cheio de gente, tinha acabado um almoço, né? E eu olhei através das pessoas e lá na varanda tinha um sujeito sentado com o meu violão. E eu me lembro que me passou assim: poxa, esse cara vai desafinar meu violão, né? E depois eu vim a saber quem era, né? Quem era? Vila Lobos. Imagina. Genial. Tem o violão, né, até hoje? Não, aquele violão eu não tenho mais. Não. Nesse trabalho todo de pesquisa, vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho mais dessa pesquisa maravilhosa que você fez. Você encontrou muitas obras falsas? Sim, isso constantemente, não é? Encontramos até hoje, não é? É claro que com a publicação do catálogo, da obra completa, do catálogo Raisonné, ficou mais difícil você fazer falsos, né? Porque o mercado de arte todo, logo depois da publicação do catálogo, quando aparecia alguma obra, a primeira coisa que eles perguntavam é: está no catálogo? E se não estivesse no catálogo, aí havia automaticamente um cuidado maior com aquela obra, não é? Não quer dizer que ela fosse falsa. Houve prisão e tudo? Houve coisas assim de filme, né? Por exemplo, eu me lembro no Uruguai, tinha uma quadrilha de falsários que era chefiada por uma mulher. E essa mulher nos manda uma intimação por cartório para que a gente fosse fazer o levantamento das obras que ela possuía.
E ela tinha tanto poder que ela conseguiu, não sei como, fazer publicar num jornal importante, lá de Montevidéu, uma página dupla com reprodução de todas essas obras falsas. De fato, nós tivemos lá em 48, foi o momento em que ele fez aquele grande painel, a primeira missa no Brasil, mas ele nunca teria tido tempo de fazer 300 obras. O Itamaraty nos apoiou, né, nessa busca lá, nós documentamos todas as obras, fotografamos tudo e depois essas obras, quer dizer, não foi possível ali efetuar prisões, né? Eu não me lembro exatamente por quê. E o fato é que os anos passaram e essas obras falsas voltaram a circular aqui no Brasil, em Curitiba, no Mato Grosso, em alguns lugares assim, foram encontradas enganando pessoas, né, que compravam aquilo. A gente está no finalzinho do programa, João, e eu queria que você comentasse sobre a paixão. Porque seu pai morreu por uma paixão, ou seja, ele morreu envenenado com as tintas, ele já sabia que ele não podia continuar pintando, ele continuou. Eu queria que você fizesse uma consideração sobre isso, até quando claro. e até onde a paixão deve ir. Aí foi uma coisa assim, absolutamente clara, sabe, Dani? Porque quando ele sofre, vamos dizer, os primeiros sintomas do envenenamento, né? Naquela época as tintas continham substâncias tóxicas, né? Letais mesmo. Por exemplo, o chumbo era uma delas e que existia em grande quantidade no branco, que é justamente a tinta que o pintor mais utiliza, né? Havia arsênico, cádmio também, né? Então ele é proibido terminantemente de pintar. Sai uma matéria de jornal com a manchete: "Estou proibido de viver". Nossa. Porque para ele pintar e viver eram sinônimos, né? Mas ele passa a usar o lápis de cor para tentar evitar, né? E nesse momento ele recebe o convite do governo brasileiro para fazer Guerra e Paz. E ali o dilema. É claro que o Guerra e Paz teria que ser feito com as tintas proibidas, né? E eu acredito que ele tinha consciência, né, do risco que ele estava correndo, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ele não podia deixar de aceitar, porque era a maior oportunidade da vida dele de passar a mensagem de paz na ONU. Sim. Para um homem que a vida inteira tinha militado pela paz, contra a violência e contra a injustiça, né? Você vê não só na pintura, mas na militância política também, né? Na pintura tem um texto dele em que ele diz assim: "O homem merece uma existência mais digna. A minha arma é a pintura." Tem uma frase que eu acho que é de uma poesia, agora eu não estou recordando bem, que fala sobre o cadáver adiado, né? Então, eu acho que Portinari não queria ser um cadáver adiado, ele queria ser uma pessoa que vivesse, vida para ele era pintar. Porque a gente fazer uma coisa que a gente não gosta e que a gente não sinta que a gente está vivo, a gente está morto, na verdade. E não somente a questão da pintura, aí você tem duas coisas muito poderosas, né? A paixão pela pintura, mas também a paixão pelo ser humano, a mensagem dele. Não é uma pintura abstrata. Ele não pinta coisas decorativas ou pesquisas intelectuais, né? Quer dizer, aquilo ali é sangue, né? É a paixão mesmo pelo ser humano, né? Últimas palavras do programa, João. Resumindo, se fosse falar uma palavra sinônimo de Portinari para você. Emoção. É a primeira que me vem à mente. Muito obrigada. Segunda, amor. Andam juntas, né? Andam. No bom sentido, no sentido sadio, andam juntas. Graças a Deus, né? João, foi um prazer. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, agradeço por todos os esclarecimentos. Muito obrigado também. E parabéns pelo trabalho. Obrigado. O nosso programa já está acabando. Se você quer ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Continue com a gente, TV Alerj, o canal do povo fluminense.